Vamos fazer uma pequena revisão em relação ao conteúdo que nós já trabalhamos e vamos aí hoje trabalhar a norma da BNT em cima das citações, tá ok? Então, os itens que nós já trabalhamos das normas da BNT, vocês viram aí as referências, a estrutura, né, a parte externa e a parte interna do trabalho acadêmico. A parte externa, nós trabalhamos aí capa, folha de rosto, todos os itens que são necessários para que a gente possa entregar um trabalho acadêmico apresentável, né? E também trabalhamos a parte interna, dos elementos textuais. Verificamos dos elementos externos todos os itens que são opcionais e obrigatórios, né? A gente não pode esquecer disso, porque no TCC ou na monografia vocês vão precisar apresentar todos os itens que são obrigatórios. Portanto, ficou disponibilizado para vocês toda a legislação para que vocês não esqueçam, né? Quais são os itens que são obrigatórios e os que não são obrigatórios. Verificando todos os itens pré-textuais, esses itens eles são muito importantes para que a gente possa estar entregando o nosso trabalho dentro das configurações. E também, dentre os itens, nós vimos os itens que são necessários dentro das normas, né, que são as configurações. Essas configurações foi o que nós trabalhamos na aula passada, que nós fomos para o laboratório. Fonte, o tamanho da fonte do trabalho de vocês, as configurações de página, as configurações de margem, e trabalhamos também a questão do sumário, né? É extremamente importante que o sumário de vocês ele apresente aí toda a organização necessária para que o leitor ele consiga se situar, ou caso ele queira ver somente uma parte do seu trabalho, ele já vai ali no sumário, e o sumário já traz essa informação aí para o leitor, né? Então hoje nós vamos ver o nosso trabalho, a nossa aula de hoje vai ser sobre citação em documentos. Então, é extremamente importante que o aluno ele conheça a NBR 105/20 de 2002, que é a norma regulamentadora que traz essa informação aí em relação à configuração das citações no trabalho de vocês. O que é uma citação? Uma citação é um fragmento de texto, é uma parte do texto, né, extraído de determinado documento, cujo objetivo é respaldar as ideias do autor no decorrer da elaboração do trabalho. A finalidade dessa citação é exemplificar, é esclarecer, é confirmar ou documentar a interpretação da ideia contida no texto. Então, uma citação ela não pode ser aplicada no trabalho de você se ela não tiver uma finalidade. Eu não posso colocar citações no meu trabalho que sejam simplesmente para alimentar a quantidade de páginas do meu trabalho. Então, eu preciso identificar que essa citação ela está conectada às informações que eu coloquei no meu texto, tá bom? Nós temos aí dois tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. A citação direta ou citação literal, né, é a transcrição exata das palavras do autor consultado. Então, eu pego um texto e eu vou fazer a transcrição exata das informações que aquele autor tentou me passar. Existem várias formas de você fazer isso, tá? Então, a citação direta com até 3 linhas, o que é que você vai fazer? Você vai transcrever esse texto, colocando ele entre aspas. O sobrenome do autor ele pode vir dentro do parêntese ou fora do parêntese. Aí embaixo no slide você consegue observar os dois exemplos, dentro do parêntese e fora do parêntese, tá? Nós temos aqui a citação direta com
acima de 3 linhas, tá? Essa citação, você observa que a forma de destaque dela é diferente, porque é uma citação maior. Então, por ser uma citação maior, ela tem uma configuração à parte, que é o quê? Você percebe que não tem, ela não fica entre aspas, ela vai ter um recuo de parágrafo de 4 centímetros, a fonte que você vai utilizar ela é menor do que a fonte do texto, e o espaçamento dessa citação vai estar em espaçamento simples, diferente do texto que vai estar em espaçamento 1,5, né? São configurações muito importantes de vocês entenderem, porque nós utilizamos bastante citações indiretas, né? Citações diretas com acima de 3 linhas. Então é importante vocês terem esse conhecimento para poder configurar direitinho. A citação indireta ou paráfrase, essa que a gente vai ver agora, são textos próprios, né? Isso é, você escreve a partir das ideias do autor que você consultou. Então, você vai fazer uma construção sobre a ideia daquele autor. Então, comenta-se o conteúdo e as ideias do texto original. Nesse caso, o uso da aspas e a menção da página é indispensável. Qualquer uso que nós façamos de uma ideia de uma outra pessoa, nós temos a obrigação de citar essa pessoa no texto que nós estamos escrevendo, tá? Aí você tem o exemplo disso. Esse parágrafo de cima é o documento do autor, né? Como é que estava no livro. E a citação embaixo é como ficou, né, a construção em cima da ideia desse autor. Então, observem aí que a construção que ele fez não tira, não deforma a ideia que o autor quis passar. E ele citou o autor nessa construção, tá bom? A citação da citação é uma outra situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. De repente, vocês têm um livro do Antônio Joaquim Severino que tem uma informação importante para o trabalho de vocês. Porém, essa citação importante é da Lakatos. E você quer usar aquela informação, mas você não tem o livro da Lakatos. O que você vai fazer? Você vai utilizar a citação e inserir o termo apud, essa expressão latina aí. Né? Vejam um exemplo. Em cima tem a citação, como ela se encontra no livro, vejam bem. E embaixo tem o exemplo de como vocês vão colocar essa citação no trabalho de vocês. Vejam só, cito o autor, Magalhães, entre parênteses, ano do livro, páginas, né? Apud Oliveira. Isso é, cita o nome do livro onde se encontra a citação, o ano e a página. Dessa forma, você consegue utilizar uma citação que você não tem o livro do autor, do próprio autor, mas que foi uma citação que você tirou de um outro livro, ok? Outro item importante de vocês saberem é quando vocês têm uma citação longa e de repente você quer suprimir uma parte desse e deixar somente uma determinada parte que passa uma determinada ideia. Eu quero tirar um pedaço dessa citação porque ela está muito longa e para mim só interessa mesmo este trecho. O que é que eu vou fazer? Eu vou suprimir a parte que não me interessa e eu vou colocar lá a chavezinha com os 3 pontinhos, indicando que ocorreu uma supressão, tá ok? Não pode ser feita a supressão sem a indicação, tá bom, gente? Porque aí você faz uma alteração da ideia do autor. Outro item também importante de vocês saberem é o acréscimo ou extrapolação, que a gente chama, né? De repente eu tenho uma citação e eu quero fazer um comentário, eu quero fazer
um acréscimo sobre a ideia daquele autor naquela citação. O que eu vou fazer? Eu vou abrir as chavezinhas e vou inserir aquele item, aquela palavra, aquele comentário que eu gostaria de fazer dentro dessas chavinhas, tá bom? E aí você tem o exemplo, né, que é fantástico. Com os exemplos fica muito melhor de você compreender. Vamos ler aqui o nosso exemplo. De nada serve que você se sinta culpado. Olha só a inserção que foi feita. Ou culpada por não ler tanto quanto gostaria. E como decorrência, por não escrever com fluidez e segurança. Isso é um puxão de orelha também, tá bom, gente? Vamos lá. A ênfase e o destaque. Eu tenho uma citação e eu gostaria de fazer uma ênfase, ou destacar algo nessa citação. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso fazer isso utilizando o negrito, o itálico ou o sublinhado. Contudo, quando eu faço esse destaque, eu tenho que citar se esse destaque ele foi feito por mim ou se esse destaque ele foi feito pelo autor, porque alguns livros, quando a gente pega, ele já está lá destacado, já tem um destaque, né? Então, vamos dizer que eu fiz o grifo, eu grifei uma determinada palavra no, na citação que eu peguei. O que eu vou colocar lá? Dentro do parêntese, conforme o exemplo aí, você vai escrever grifo nosso, né? Lá naquele parêntese onde você coloca o nome do autor, o ano da publicação e o número da página, você vai escrever grifo nosso. Quando for uma citação que já está grifada, você vai incluir lá grifo do autor. Isso é uma forma de você identificar quando esse destaque é seu e quando esse destaque é do autor que você está trabalhando, tá bom? Esse item aqui, que é a informação verbal, ele é importante para vocês, por quê? Porque caso vocês façam alguma entrevista, né, ou assistam alguma palestra, algum debate, alguma reunião, que vocês forem captar informações para colocar no trabalho de vocês, vocês vão ter que preferencialmente gravar isso, gravar essa entrevista, esse debate e transcrever. Vocês vão transcrever, serve tudo aquilo que foi gravado, vocês vão escrever e vocês vão identificar desses trechos da entrevista o que você gostaria de usar no seu trabalho. Você vai identificar esse trecho através de aspas e vai inserir aí, indicar entre parênteses a expressão informação verbal e inserir lá na nota de rodapé, né? Vai colocar o númerozinho e inserir na nota de rodapé a identificação, né? Quem foi, de onde que você tirou essa informação aí para colocar no seu trabalho. Então, para vocês verem que até mesmo as entrevistas existe uma norma, existe uma regra para ser utilizada, tá ok? Tradução é caso você pegue uma citação que esteja em espanhol, em inglês, em francês, em alemão, traduza para o português, aí você tem uma forma própria aqui, conforme o exemplo. Você faz a tradução, depois você cita lá, né, de onde você tirou o texto, o ano da publicação, página, e você vai escrever lá, tradução nossa, né? Você vai identificar que essa tradução foi feita por você, ok? Essas indicações aqui, no caso, quando você faz um trabalho desses, você precisa fazer a indicação da fonte, né? Essa indicação da fonte, ela vai ser sempre feita pelo nome do autor, né? E aí você vai ver aqui, nesse exemplo, como é que você pode fazer isso. Quando o autor ele é pessoa física, você faz, quando é um autor, você tem um autor na publicação, você vai citar ele, o nome dele em letras maiúsculas, sobrenome, né? O ano e o número da página que você está
utilizando. E quando for dois autores, você vai utilizar o sobrenome dos dois autores, mesma coisa, ano e página. Lembrando que isso vai estar em letra maiúscula se estiver dentro do parêntese. Fora do parêntese, a inicial é maiúscula e o restante do nome é em letra minúscula, tá bom? Conforme vocês podem ver aí nesse primeiro exemplo, autor pessoa física, aqui onde está três autores, por que o nome dos autores está em letra maiúscula? Tortora, Funk, Case. Por que está em letra minúscula? Porque está fora do parêntese. Observem isso. Dentro do parêntese, em maiúsculo. Fora do parêntese, inicial em maiúsculo e o resto em minúsculo. Se vocês tiverem, for uma publicação que tiver mais de 3 autores, vocês vão utilizar, vocês vão separar aí entre parênteses, vocês vão colocar o nome do autor, né? O nome do autor principal, só de um deles, e utilizar a expressão latina et al, o ano da publicação e o número da página. Nas entidades, vocês vão utilizar a mesma norma, mesma regra. Se estiver dentro do parêntese, o nome da instituição em caixa alta, ano e página. Fora do parêntese, inicial em maiúsculo e restante em minúsculo, ano dentro do parêntese e página. Os títulos, você pode observar aí, se for algo que tenha somente o título, você percebe que vai ter que ficar todo dentro do parêntese e em caixa alta, ano de publicação e página. Então, essas são algumas regras que vocês precisam ficar atentos, tá? Porque vocês vão utilizar bastante elas. Aí você tem aqui autores diferentes, sobrenomes iguais, né? Você tem aí, havendo sobrenomes iguais para autores diferentes, acrescenta-se as letras iniciais dos seus pré-nomes. Então, você tem aí pessoas que têm o mesmo sobrenome, você vai acrescentar a letra inicial conforme o exemplo aqui, Medeiros, vírgula, A, ponto, né, vírgula, o ano. Medeiros, vírgula, J, ponto, vírgula, 2013, né, que é o ano aqui do exemplo. Caso as iniciais dos prenomes dos autores sejam iguais, para diferenciá-los, registra-se seus prenomes por extenso. E aí você tem o prenome dos autores colocado por extenso, tá bom? Aqui são esses exemplozinhos para vocês identificarem como lançar esses autores. Vamos lá. Nas citações diretas, diversos documentos de um mesmo autor. De repente você vai utilizar, né, diversos documentos de um mesmo autor. É importante isso vocês verificarem na bibliografia também. Porque na bibliografia, quando vocês forem lançar, de repente vocês pegaram vários livros do Antônio Joaquim Severino. Aí vocês vão utilizar, vocês vão lançar eles todinhos? Vão. Antigamente, na norma antiga, você passava só um traço, lançava só uma vez aquele autor, e nos demais você passava um traço onde ficava o nome, né? E escrevia o nome do livro e o restante. Hoje não. Não se utiliza mais isso. Você tem que repetir o nome do autor. Se você usar 20 livros diferentes do mesmo autor, você tem que colocar 20 vezes o nome dele, o nome da obra e as demais informações. Isso na bibliografia, tá, gente? Então, aqui na citação, para distinguir uns dos outros, utiliza-se letras minúsculas após o registro da letra. Então, não dá espaço entre a data e a letra. Observar a ordem alfabética de acordo com a lista. Olha aqui o exemplo. Segundo Assis, 1990A. Assis, 1990B. Então, vai se utilizando, né, as letras do alfabeto
para identificar aí quando, no caso, forem diversos documentos do mesmo autor. Você tem vários livros aí, você utilizou várias citações do mesmo autor, você vai identificar essas obras, né, por letras do alfabeto. Tá ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada e bons estudos!